Oi, turma, do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa. E não é que naquele texto de ontem ele dizia que estava se despedindo, e é verdade, gente, achei que não era. Achei que ainda tinha mais 2 capítulos pela frente. E na verdade, ele fez as considerações finais no capítulo 26 e agradecimentos especiais no final. Então, no capítulo 26, ele se despede da seguinte forma: palavras finais do autor. Hoje chegamos ao fim desta obra que já se fazia presente em nossa vida. Afinal, estamos todos inseridos nesse processo de reconstrução, reforma íntima e burilamento. Circunstâncias diversas nos ensinaram e nos fizeram crescer, nos permitindo também evoluir um pouco mais, nos permitindo ser hoje um pouco melhor do que fomos ontem. Espero de coração que possam tirar dessa obra algo que lhes ajudem em sua caminhada. Ficaremos felizes se vocês lerem e compartilharem. Ficamos na torcida para que algumas ideias lhes possibilitem a continuar firmes e perseverantes nessa jornada tão linda, tão especial que Deus propiciou a cada um de nós. Continuo caminhando, aprendendo muito, interagindo com cada um de vocês que cruzam meu caminho, trocando experiências fantásticas que nos mostram que realmente, no final de toda a prova, obteremos sempre uma boa solução. Aprendemos a tirar o máximo de aprendizado de cada situação vivida e levemos conosco tudo de bom por onde formos. Sejamos, a partir de hoje, luzes, como Jesus pronunciou, mas para isso é preciso entender, compreender, vivenciar e, ao passar por qualquer processo de nossas vidas, sermos gratos a tudo, nos transformando em seres humanos melhores. Gente, a reforma íntima, ela não é para qualquer um. Outro dia, uma moça no TikTok, eu coloquei para eles lá: o que vocês gostariam de estudar? Que de quinta-feira a gente faz live no TikTok, às 8 horas da noite. Toda quinta-feira a gente tá lá. E aí eu coloquei a pergunta no story do TikTok: o que vocês gostariam de estudar? A questão é sempre a mesma, né? Causa das aflições. As pessoas se preocupam demais do porquê que sofre, né? O porquê que sofre é interessante a gente saber, né? É importante a gente ter uma noção do porquê de alguns sofrimentos, porque senão a gente acha até que Deus é injusto com as coisas. Como é que pode uma criança nascer com um defeito físico, cega, surda, e a outra tá aí correndo, brincando, né? Então, algumas causas a gente precisa realmente saber para a gente discernir as situações, para a gente compreender melhor. Mas eu estou aprendendo ao longo do tempo, inclusive com as obras do Ronel, tem me ajudado bastante nisso, que o mais importante não é saber o porquê. Por que eu tenho poliomielite? Por que determinada coisa não aconteceu ou aconteceu na minha vida? Eu tenho entendido que o mais importante é para quê. Para que veio uma doença? Para que alguma coisa deu certo? Para que alguma coisa não deu certo? Tem que servir, né? A situação ruim, aparentemente ruim, ela tem que servir para algo. Então é para quê? Não é por quê. O porquê é algo lá atrás, que eu não vou poder mudar. Então, na outra vida, tem gente que vai procurando assuntos de outra vida, né? Na outra vida, eu era uma pessoa promíscua, eu saía com muitas pessoas, eu dava prejuízo material para as pessoas, eu usava pessoas, eu explorava pessoas. Aí nessa vida eu venho pobre, eu venho passando fome, eu venho feia, ninguém quer saber de mim, ninguém quer saber de casar, namorar comigo. Ou seja, tudo que eu tive em excesso na outra vida, nessa vida eu não tenho. Então eu saber o porquê tá me ajudando em quê aí, na verdade? Talvez só para acalentar meu coração e saber que Deus é justo, que o que eu tô passando é algo que eu fiz no passado. Mas se eu descobrir para que eu tô naquela situação e o que eu tenho que aprender com ela e o que eu tenho que fazer com ela, eu vou me transformar. Mas a transformação é gradual. Tem aquele ditado que fala de grão em grão a galinha enche o papo. Então é mais ou menos assim que hoje eu vejo a construção do conhecimento moral.
Assim como eu também vi a construção do conhecimento cognitivo na escola. A aprendizagem do aluno é de grão em grão. Todo dia ele aprende alguma coisa. Um dia ele aprende a segurar no lápis, no outro ele aprende a fazer um risco, ele vai riscar o caderno inteiro, ele vai aprender o que é linha, parágrafo, ele vai aprender letra, ele vai aprender palavra, oração, frases e tudo mais. Então, nós estamos numa escola chamada Terra. E aqui também vai ter que ser de grão em grão. Aqui vai ter que ser assim. Hoje eu passei por uma situação, e por que eu passei por essa situação? Não vai mudar muito minha condição. Para que eu passei essa situação? Porque aquela situação ela veio para me ensinar alguma coisa. Para que ela aconteceu ali comigo? Eu tenho falado desde o primeiro dia desse ano que a palavra paciência é a palavra do ano. Pedro, ele era um cara muito explosivo, né? Conta-se que Pedro era um cara muito explosivo. E ele era muito atrapalhado devido à explosão dele. Só que ele era de bom coração. E Pedro chegava em Jesus e falava: Jesus, eu não sei mais o que eu faço. Toda vez que eu quero ser bom, toda vez que eu quero fazer as coisas certas, eu acabo fazendo tudo errado. Eu me atrapalho todo. E eu tô perdendo paciência comigo. Então, Pedro dá uma lição pra gente nisso aí. Nós somos muito Pedro, né? A gente até tem o bom coração, mas o que acontece com o nosso bom coração? Devido à falta de paciência, tolerância, devido à falta de discernimento, nós fazemos péssimas escolhas. Nós usamos o nosso livre-arbítrio da pior maneira. E aí a gente cai em falha, cai em erro e volta de novo a situação lá na frente, como se fosse uma recuperação. Na escola não tem a recuperação? É a mesma coisa. E a gente vai ter que passar por aquilo de novo, até aprender. Então, o importante de tudo que nós pegamos nesse livro aqui é que os desafios, eles vêm para alguma coisa, para a gente aprender alguma coisa. E aprendendo alguma coisa, a gente se transforma, que é a nossa reforma íntima. É fácil? Não é fácil. É simples? É rápido? Não, não é. É todo dia, todo dia. Ontem nós fizemos uma palestra não, nós fizemos uma live no TikTok falando sobre esperança. A fé é filha da esperança, ou a esperança é filha da fé. De qualquer forma, são parentes. Então você tem que andar com as duas. E eu falei para os meninos e para a menina que estava junto com a gente. Falei, gente, eu não tenho a fé como eu gostaria. Minha fé é bem menor do que um grão de mostarda. Muito menor. Qualquer coisa me abala. Então eu não tenho total fé, né? E as coisas que me acontecem no dia a dia, eu vejo que são para me provar, para me testar, principalmente na questão da fé. Acontece de tudo comigo. Você está acabando de falar uma coisa e daqui a pouco você está fazendo outra. E não é por falta de coerência, é pela imaturidade espiritual. Aí você cai no mesmo erro, você volta a fazer aquela prova novamente. Você vai entrar em recuperação. Então, o livro todo ele é um ajuste moral. Eu vejo esse livro Transformados pelos Desafios, do Ronel, como um ajuste moral. Nós temos o código de moral, que é o Evangelho de Jesus. Aquele ali é o código moral. Aquilo ali ninguém toca. É daquela forma, nós temos que ler, entender, compreender e seguir. Ponto. Agora, este livro ele pode nos ajudar a ajustar o código moral na nossa vida. Você vê que ele trouxe um monte de exemplos, ele trouxe um monte de situações, ele trouxe temas do nosso dia a dia que a gente passa e que a gente vai ajustar o código moral de Jesus na nossa vida. Então, sempre Jesus, ele é o maior exemplo. A transformação se deve a seguir Jesus. Mas nós temos os ajustes, né? Assim como numa aula de recuperação, o professor revê matéria, resume matéria, né? Na revisão e no resumo, ele manda reescrever a matéria. O Ronel fez isso mastigadinho para nós nesse livro. Então eu vejo que através desse livro é possível a gente compreender as nossas passagens desagradáveis, os nossos momentos difíceis, a gente saber sair, de certa forma, dessas situações, a gente trazer esses ensinamentos, essas reflexões para nos melhorar, nos conduzir melhor diante das escolhas que nós fazemos.
Então, bora lá, né? Como eu não imaginava que era o fim do livro, olha, eu fiquei até triste, porque eu estava gostando bastante da leitura, né? Mas, como ele não para, eu sei que já tem o... É a memória que me falha, né? O tempo urge. Cadê? Tá aqui. Já veio para mim a propaganda do próximo livro dele, ó. O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa. Então, eu só não pego um autor, assim, uma obra do autor atrás da outra e faço a leitura, porque às vezes algumas pessoas se cansam, né? Porque a fala, o jeito de escrever é o mesmo. Então, para dar uma folga pro Ronel, nós vamos fazer uma próxima leitura de um outro autor e aí depois eu vou chegar no Tempo Urge. Nós vamos estudar essa obra. E já tem uma outra obra dele que ele vai enviar para mim, que ontem eu já comprei e tá para chegar. Esse homem não para. E a gente vai acompanhando ele. Ele faz os estudos, ele adequa os estudos para nós, ele já mastiga, já resume. Só basta a gente digerir e praticar, tá bom? Fiquem com Deus.